2.58 Kiren Saga Capítulo 191 O Retorno ao Autor. El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Eu tinha 3 anos em pé na frente da minha bela adormecida em seu quarto. Ju estava cuidando dela e Nefertiti estava cuidando deles. Não é de admirar que Alina tenha sido enganada para ir para a Torre do Amanhecer por uma cadela invejosa de seu clã. Eu entendi tudo quando Nefertiti relatou que notou a mesma sensação maligna que podia sentir de Quagmire naquela cadela. Para explicar o que aconteceu desde o início, devemos voltar a 3 dias atrás, quando deixamos Quagmire. O que experimentamos foi além do sentido ou da crença. Depois que Vaermina nos deixou sair de seu reino, lembro-me de acordar no santuário interno da Torre do Amanhecer e não havia ninguém esperando por nós. Tudo o que pude encontrar foi Alina, Ju, Ulf e Nefertiti deitados no chão ao meu redor. A próxima coisa que encontrei foi o cajado amaldiçoado, a caveira da corrupção, flutuando não muito longe de mim. Emitia uma aura como se estivesse comungando comigo, chamando para que eu me aproximasse e eu reclamasse. Relutantemente eu peguei e o cobri com um velho pedaço de pano de linho. Depois disso, tentei acordar Alina e os outros, mas todos estavam cansados. Eles estavam famintos e seu poder estava diminuindo. Não entendi por quê, mas comecei a curá-los imediatamente. Ainda assim, apenas Nefertiti deu sinais de responder e acordou. Oma, com fome. Isso é o que ela disse. Só por isso eu entendo o que está acontecendo e por que ninguém veio nos buscar. Nós estivemos fora por mais tempo do que eu esperava. Tudo faz sentido agora. Estávamos dentro do reino de Vaermina. A lei do tempo em torno de um espírito original deve ser governada apenas por eles. Parecia que Sigurd foi levado por seus membros do clã. Naquela época eu transferi muito mágica para os meus 4 companheiros até quase me exaurir. Suas condições se estabilizaram. Depois disso, cortei um pedaço do meu manto e cobri os olhos de Alina com ele. As feridas ao redor dos olhos dela não eram normais, mas será o poder dela que ela precisará para lidar com tais feridas. Do ponto em diante, conjurei alguns cavalos Flame e Atrunash e coloquei todos neles para sair do lugar amaldiçoado. O caminho para o clã Moonblade não foi fácil. Uma tempestade de neve insistiu que deveríamos passar a primeira noite em uma caverna, deixando-me acordado a noite toda para me defender dos ataques das matilhas famintas de lobos. Nefertiti acordou totalmente no dia seguinte, seguida por Wulfur e Julanar. Alina era a mais exausta, então não acordou e me deixou mais preocupada. Naquele dia comemos carne de lobo grelhada que tinha um gosto terrível, mas até eu estava com fome. No final do segundo dia, chegamos à cordilheira onde ficava o Forte Moonblade e subimos o caminho mais difícil. A tempestade ainda soprava forte. A primeira coisa que encontramos foi um grande portão bloqueando a estrada. Era o posto de controle onde as forças Moonblade tinham na estrada da montanha. Depois de tentar chamar alguém além dele, descobrimos que ele foi abandonado provavelmente devido à tempestade. Contornando com teletransporte era a única opção, mas tive que usar Eoftimin para ver além do portão e me teletransportar por ele. Eu estava usando magia para resolver todos os problemas que encontramos nos últimos dias até o ponto de exaustão. Mesmo que todos, exceto Alina, estivessem acordados, eles ainda estavam muito enfraquecidos. Até eu tive que fornecer a Alina minha mágica para aquecê-la por dentro. Além desse portão havia uma estrada reta para o Forte Moonblade. Quem nos recebeu foi uma pequena força despachada para lidar com os intrusos que foram detectados atravessando o portão. Na liderança dessa força estava uma garota chamada Elsa Moonblade, a culpada que eu ainda não sabia por trás de toda essa confusão. Uma vez que os olhos daquela garota pousaram em Alina, que estava deitada em um cavalo Flame Atrunash, eu pude ver o choque e a clara intenção de matar Alina daquela garota. Antes que eu pudesse reagir, Nefertiti se transformou em Beast Mode e saltou em direção a Elsa mostrando suas presas e brandindo suas garras. Isso seria uma clara agressão contra o Moonblade, então eu rapidamente puxei o gato enorme de seu rabo. O que me surpreendeu naquela época foram as ações de Nefertiti. Ela sentiu todos os tipos de intenções de matar antes e nem reagiu assim.
Eu tive que me desculpar por suas ações dizendo que ela estava em alerta a noite toda. A menina que liderava o grupo quase quis agarrar a Alina e nos expulsar, mas eu não a deixaria encostar um dedo na Lina. Minhas palavras eram claras naquela época: leve-nos para dentro ou fique fora do nosso caminho. De qualquer maneira, vamos seguir em frente. Eu não esperava que a pele daquela garota fosse tão grossa, mas todos os membros do clã atrás dela abriram caminho e relutantemente ela o fez. Pelo comportamento de Nefertiti, eu sabia que essa garota é problemática para Lina ser mantida viva, mas depois descobri que ela estava por trás de toda a confusão. Assim que Sigurd nos conheceu, ele quase desmaiou quando viu a Lina. Meu reencontro com Jonra não foi tão caloroso, mas o estado de Alina era ruim. Eu o impedi de remover a venda dos olhos de Alina. Eu só pude convencê-lo de que Alina usou demais seus poderes oculares para lutar contra o reino de pesadelo em que ela estava presa e ela está apenas descansando. Não posso deixá-lo saber o que aconteceu com os olhos de Alina. Nada de bom virá disso. O bom de Sigurd é que ele confiou em minhas palavras no final, pois já confiamos um no outro, pois sabíamos que nós dois queremos o melhor para Alina. E agora chegamos ao ponto em que me sentei no quarto de Alina olhando para ela dormindo em um estado debilitado e Ju estava ao lado dela. Ambos pareciam tão fracos e pálidos depois de passar por aquele reino de pesadelo. Eu não sabia o que fazer para acordá-la, mas sabia que ela precisava de um tempo para conseguir acordar. Não posso permitir que mais ninguém veja o que aconteceu com os olhos dela. Essa situação está longe de acabar e precisa ser contida. No dia seguinte, Alina deu sinais de ficar mais saudável e Ju também descansou bastante. Wolfur, por outro lado, teve febre e fui cuidar dele durante o dia. Nefertiti, que recuperou sua saúde mais rápido do que qualquer um, relatou que sentiu alguns movimentos estranhos nos aposentos de Alina na noite passada. Eu não queria deixar nada para o acaso, pois sabia quem estava se movendo de forma suspeita. Era aquela garota Elsie, sua irmãzinha feia. Para mastigar as moscas, fui diretamente ao encontro de Sigurd, que recuperou sua forma juvenil, e conversei com ele cara a cara enquanto a maioria dos anciãos estava presente. Eu quero aquela garota Elsa trancada. Isso foi o que eu disse na frente de todos assim. Absurdo. Jondare, sabemos que você é um aliado, mas não leve isso muito longe. Elsa é uma das melhores filhas do Moonblade. Exatamente. Ela vai se casar com Zen Firemani e sua irmã Kaja vai se casar com Ragnar Firemani. Quem você pensa que é para pensar que pode falar merda sobre eles? Alguns dos Moonblades ficaram muito descontentes com minhas exigências. A própria pessoa em questão ficou chocada com minha demanda direta e fez uma cara tranquila quando foi defendida por seus membros do clã. Eu os ignorei e olhei para Sigurd. Ele fez uma cara calma e respondeu: quais são as suas razões? Primeiro, ela é a principal suspeita de conspirar para enviar Alina e meus amigos para uma zona de perigo, longe dos portões da montanha. Eu dividi as ações de Elsa em crimes detalhados que a faziam parecer cada vez pior. Ainda assim, toda vez que eu inventava alguma coisa, vozes de objeção se levantavam para desmascarar minhas acusações. Ainda assim, Sigurd sempre sinalizava para eles calarem a boca. E, finalmente, cheguei às últimas coisas que queria dizer. Por último, não quero uma presença indesejada vagando pelos aposentos da minha noiva. Ninguém disse nada dessa vez. Esses idiotas apenas me encararam e então olharam para Sigurd com os olhos bem abertos. O rosto de Sigurd não mudou nem um pouco. Ele estava apenas sentado lá com indiferença enquanto olhava para tudo e para todos. Ele então sorriu. Se meu genro desejar, então será. Leve aquela garota para a Torre da Redenção. A voz que eles esperavam para falar e me ensinar meu lugar sacudiu o salão com essas palavras. Dois guardas dos Moonblades se moveram em direção a Elsa e a arrastaram para longe com vozes de súplica e olhares de choque. Este foi apenas o começo, eu te digo. Espere até Alina acordar. Espere. Kirin Saga capítulo 192 Caça ouse montar. Sigurd não fez esse movimento incrível sozinho, foi um ato totalmente planejado desde o início. De qualquer forma,
Eu não seria capaz de agir no clã Moonblight de forma tão desrespeitosa. Ainda assim, a reação das pessoas ao redor valeu a pena. Anunciar meu noivado com Aline em tão pouco tempo foi um pouco precipitado, mas eu precisava disso para poder agir em seu nome. Sigurd, afinal, é o patriarca e não pode ficar do lado da filha com facilidade. Além disso, o que é melhor do que um ex-advogado profissional para defender Alina? De qualquer forma, aquela garota Elsa foi arrastada como uma galinha levada para o abate. Eu continuei olhando para ela friamente até que ela foi tirada da minha vista. Agora, meu status como noivo de Alina não pode ser menosprezado. Sou um Firemani, embora tenha sido anunciado como um parente distante com a linhagem. Tudo isso e aquilo mantinham uma atmosfera estranha dentro do grande salão. Eu ainda estava recebendo alguns olhares de hostilidade, mas seja o que for, todos podem ir para o esquecimento, tanto quanto eu me importo. Sigurd cancelou a reunião do clã e fui convidado para seu escritório. Pequeno patife, posso ter dado meu consentimento, mas isso não permite que você saia por aí com uma cara presunçosa assim. Depois daquela minha excelente performance, esse cara disse isso. O Nevo. Velho, não vou mais discutir com você. Vou apenas pegar a Aline e ir embora. Eu disse e me virei. Ei! Espere. Naquele momento, Sigurd abandonou a atitude. Ele percebeu que eu peguei e desviou o assunto imediatamente. Como está a condição de Alina? Suspiro. Ela está bem. Seus olhos estão curados, mas ela não pode. Você sabe. Desligá-lo mais. Sigurd assentiu e abaixou a cabeça melancolicamente. Por que é você? Ele perguntou. Com licença. Por que é você que não consegue se machucar com os olhos dela? Qual é o segredo? Oh, eu vejo. Com essas palavras, sentei-me em uma cadeira em frente a Sigurd e comecei a me lembrar de como tudo aconteceu. Vaermina, aquele vil príncipe da Edric, ela queria usar Alina para sua própria diversão. Assim como conseguiu o cajado que pode espalhar o terror de Vaermina no plano mortal, os olhos de Alina foram abençoados, ou melhor, amaldiçoados por Vaermina. Seu poder ocular tornou-se mais poderoso do que antes, muito poderoso que pode realmente causar danos materiais. O Ulfur e Julanar acidentalmente viram seus olhos depois que Vaermina os colocou de volta e eles não conseguiram mais ficar de pé, parte da razão pela qual Ulfur adoeceu nos últimos dias. Julanar teve sorte, pois ela tem mais flexibilidade do que Ulfur e estranhamente mais vitalidade. Ela se recuperou imediatamente depois que apliquei alguma cura. Quem não foi nem um pouco afetado fui eu e Nefertiti. Embora eu entenda por que Nefertiti não foi afetada, já que ela está ligada ao meu poder e ela é abençoada por Irsine, não entendo por que não sou afetada pelo poder de Alina. Algumas das minhas teorias dependem do material do Dragonborn, do qual tudo depende. Não estou realmente chateado, mas prefiro ter algo diferente das bênçãos de Akatoshi e tudo mais. No final, depois de uma semana presa em Quagmire, consegui a caveira da corrupção, que está registrada nos livros da história por ter habilidades ridículas, e Alina adquiriu mais poderes oculares. De acordo com o que sabemos, a Alina pode detectar mentiras, prever outros lugares, ver alguns futuros, adivinhar o futuro e, depois de acordar, ela pode ver mais claramente, mais longe, mais devagar e pode usar um poder de ilusão do tipo medo de seus olhos. A própria Alina odiava o poder que ganhou após o despertar e nunca usou seus olhos em nada além de contar mentiras da verdade. Agora, Vaermina forçou os olhos de Alina a estarem sempre no modo desperto. Não apenas isso, mas parecia que Vaermina fez algo semelhante ao que o Augur para mim e Irsine para Nefertiti fizeram e acrescentou algo como uma extensão astral para que Alina Vaermina não vai apenas me usar como uma forma de ganhar pesadelos com aquele cajado que ganhei, mas também vai forçar Alina a fazer isso com seus próprios olhos. Tanta crueldade. Acho que tive sorte de não perder nenhum dos meus amigos para aquele príncipe da Édrico e seu reino. E agora, para responder à pergunta de Sigurd sobre por que não sou afetado pelos olhos de sua filha, não seria capaz de dizer tudo isso. Talvez algo relacionado a Fati ou algo assim.
Isso é tudo que eu poderia dizer. Destino como termo é um tópico interessante, mas que não pode ser totalmente compreendido. Mesmo os Greybeards e a Ordem Psychic preferem não interferir diretamente nisso. Na verdade, se eu, o último Dragonborn, for despojado de meu próprio destino como Dragonborn antes que a profecia seja cumprida, posso perder tudo. Não é algo para se preocupar, mas Fati, Prophecies e The Elder Scrolls estão todos relacionados e podem ser considerados os tópicos mais difíceis de discutir entre nós, os estudantes de misticismo. Sogro, não precisa se preocupar. Farei o que for preciso para ajudar a Lina a sair desse dilema que ela está. Linha de magias e cuidamos da nossa. Definitivamente há uma solução. Sim, garoto. Pelo bem dela. Seu e meu também. Sigurd respondeu e parecia deprimido. Levantei-me e estava prestes a sair, mas parei meus passos, lembrando-me do importante assunto pelo qual estava aqui em primeiro lugar. Aquela garota eu sou o que quer que seja, eu não terminei com ela. Você sabe disso, certo? Sigurd olhou e assentiu. Qualquer um que tente tanto colocar um dedo em Alina é um caso perdido. Eu não me importo se é minha sobrinha ou o que quer que seja, mas ela tem que pagar por enviar minha filha para um reino amaldiçoado de Oblivion. Sigurd disse em um tom sanguinário. Sua intenção de matar ativou sua aura subconscientemente e aquela atmosfera em torno daquele monstro parecia arrogante ao extremo. Este velho jovem é outro monstro de 60 anos a par de Jonrad e Hilda, não muito longe de Nurina também. Por que ele não se exibe e age tão sem lei quanto eu? Ele teria resolvido muitos problemas em vez de parecer deprimido o tempo todo. Está tudo bem, sogro. Eu vou cuidar do assunto. Apenas me diga quando os guardas trocam de turno naquela torre da redenção. Por volta da meia-noite. Não seja tão descuidado. Você pode contar comigo. Com tudo isso dito e feito, deixei o escritório de Sigurd para os aposentos de Alina. Na frente dos aposentos de Alina, Nefertiti estava esticando seus membros depois de tirar uma soneca em sua forma de besta. Nenhum dos servos dos Moonblades se atreveu a chegar perto do gato enorme e, portanto, os assuntos de Alina foram tratados apenas por Ju. Mesmo que Alina tenha acordado mais cedo, foi apenas uma leve resposta ao seu redor. Ela poderia ser alimentada e ouvir algumas palavras. Ela ainda estava com os olhos vendados. Tentei tirar a venda, mas ela entrou em pânico e quase chorou. Ela disse que às vezes eles parecem queimar e às vezes causam dor, mas essa é uma reação normal às mudanças em seus olhos. Ela precisa se adaptar às mudanças antes de se sentir confortável novamente. Passei a tarde inteira analisando o poder mágico de seus olhos, mas preciso da opinião de um especialista. É por isso que vou levá-la para Nurina o mais rápido possível. Ao entrar no quarto de Alina, mais uma vez me encantei com sua elegância. São móveis finos que foram importados pessoalmente de Igrock, suas capas macias e bonecas de pelúcia, o incenso calmante que foi importado de Hammerfell, o dossel vermelho de sua cama que fazia parecer que uma rainha residia ali. O que posso dizer? Eu não notei a beleza deste lugar no começo porque estava preocupado com Alina, mas agora parecia que voltou à vida depois que ela acordou. Sentei-me na frente de Alina, que usava um roupão grande e estava sentada silenciosamente em sua cama. Ela parecia ter acordado completamente, mas ainda permanecia com os olhos vendados. Julanar estava sentado ao lado dela lendo algum livro. Fico feliz em ver o relacionamento deles se tornando tão próximo. Como você está se sentindo? Eu perguntei enquanto acariciava suas mãos pequenas e macias. Alina sorriu suavemente e assentiu. Eu me sinto bem, Seni. John. Sim, você precisa se acostumar a chamar seu noivo pelo nome dele de agora em diante. Eu respondi. Alina sorriu e não disse nada. Eu estava acostumado com ela cobrindo a parte inferior do rosto, então estava acostumado a ler seu humor através de seus olhos, mas agora ficou um pouco de cabeça para baixo quando seus olhos estavam cobertos. Sinto muito se Sigurd e eu entramos tão rápido. Foi. Alina apressadamente, mas seu índice em meus lábios sinalizando para eu parar. Ser sua noiva apenas tornou minha vida cada vez melhor,
Não importa o quão repentino tenha acontecido, agora não me sinto triste com o que aconteceu comigo. Apenas. Eu entendo. Eu disse enquanto pegava a mão dela perto de mim e beijava suas costas. Eu juro que vou encontrar uma maneira de ajudá-la a ver novamente. Eu disse. Em seguida, puxei-a para perto de mim. Não pude deixar de abraçá-la. Ao lado, Julanar estava olhando para esta cena rosa enquanto sorria. Minha mão se moveu sozinha e a puxei em meus braços. Você também. Eu juro que vou curar seu olho. Foi um pouco ganancioso para mim ter duas belezas só para mim, mas sou uma pessoa gananciosa e admito isso. Essas duas lindas são minhas futuras esposas e não me importo com a opinião de ninguém. Sim, sim. Todas essas palavras doces Ju começou a estragar o clima, mas... Amada. Suas duas nádegas foram espancadas por Aline e por mim quase no mesmo segundo. Nessa atmosfera quente, uma pequena criatura se enfiou entre nós três e se contorceu para caber no lugar. Oh, que calor! Oh, eu quase esqueci seu Majesty. Agora, com uma beldade à esquerda, uma beldade à direita e um gato no colo, posso anunciar com orgulho que a casa da área está chegando de forma esplêndida. Com todos os membros reunidos, precisamos. Vamos derramar um pouco de sangue. Sim, já era hora. Ju concordou. Nós quatro nos separamos e começamos a nos preparar para ir para a Torre da Redenção. Kiren Saga capítulo 193 Além do bem e do mal. Meia-noite na parte de trás da montanha Moonblade, uma garotinha caminhava com passos instáveis. Ela carregava um cobertor enquanto se dirigia para uma torre isolada. A torre era fortemente guardada e a garotinha era naturalmente vista, pois ela nem estava tentando se esconder. Um guarda acenou com sua tocha para guiar a garota até ele. Jovem serva, o que atrasa a Torre da Redenção esta hora? O guarda olhou para a garota com um olhar frio. A garotinha parecia incomodada com o olhar dele e era um pouco tímida nas palavras. Senhorita Elsa. Ela precisa de cobertores. Tudo bem, deixe-os aqui e vá. O guarda estendeu a mão para pegar o cobertor da garota, mas ela recuou apressadamente. Isso é para a senhorita Elsa. A senhorita Kaja e o ancião me disseram para entregá-lo pessoalmente. A garota agiu com cautela e abraçou o cobertor que segurava com força. TSK. Não teste minha paciência, pirralho. O guarda ficou descontente com a atitude da moça e parecia que ia puxar o cobertor com força. Mantenha suas mãos para si mesmo, Paulo. Steve. Outro guarda viu a comoção e interrompeu. Deixa a garota entrar, cara. Se um ancião a está mandando, deixa fazer o que ela veio fazer. Não ofenda as pessoas que não podemos ofender. Mas o patriarca acabou de prender a senhorita Elsa, se nós... Você acha que o patriarca vai se importar se um ancião vier para te pegar? Apenas deixa entrar e nos poupe. Suspiro. Tudo bem, você a guia. Paul deixou a garota passar e Steve a guiou até a torre. Era um prédio alto construído em estilo nórdico. O único defeito é sua localização, que ficava em um pico isolado que fazia todos os ventos de vai e vem passarem por suas frestas e até fazer gelo se formar em seu interior. O lugar era uma espécie de inferno congelado e o luar que iluminava o lugar o tornava ainda mais assustador. Este lugar é onde os principais membros da família são punidos. O guarda abriu caminho para um andar superior que era ainda mais frio do que o primeiro andar. Mesmo os guardas fortes precisariam criar alguma resistência para passar pelo local. O guarda olhou para a garota que o seguia e estava prestes a dizer a ela para não ir mais longe, mas quando ele se virou, quase caiu de queixo caído. O lugar que me fez tremer não afetou nem um pouco a garota. Ela estava andando normalmente enquanto olhava para o guarda com seus grandes olhos azuis inexpressivos e bochechas vermelhas e rosadas. O guarda engoliu a saliva e sorriu com um pouco de medo. Ele pensou consigo mesmo que essa garota não é uma simples empregada. Afinal, ela pode ser uma das crianças que os clãs ocultos escolhem por seus talentos únicos. Isso é algo que um guarda humilde como ele não deveria ter interferido desde o início. Jovem senhora, a senhorita Elsa está logo ali na esquina. O guarda falou educadamente e apontou para um determinado local.
A moça olhou e viu uma cela com apenas alguns passos de distância. Com um aceno de cabeça, ela caminhou sozinha e alcançou a cela olhando para a pessoa dentro dela. Dentro da cela estava sentada uma garota alta com um corpo magro, cabelo preto, olhos cinzentos e todas as outras características de uma Moonblade, Elsa Moonblade. Ela se sentou em posição de lótus e um pequeno indício de aura pode ser visto tentando afastar o frio. Para você. A menina passou o cobertor pelas grades da cela e o cobertor caiu no chão. Elsa abriu os olhos fechados e viu algo que precisava muito de alguém que não reconhecia. Ela apenas se moveu e agarrou o cobertor cobrindo-se o mais rápido que pôde. Você trouxe comida? Elsa perguntou em tom de dor. A garota inexpressiva balançou a cabeça. TSK. Eles acabaram de mandar você com um cobertor. Meu pai poderia se esgueirar para mim? Droga. Apenas vá embora e traga algo quente para eu comer. A garotinha olhou para Elsa, então apenas se virou e foi embora. Elsa permaneceu em sua cela amaldiçoando sua sorte por ter sido arrastada até este lugar amaldiçoado. Ela estava no topo de centenas e abaixo de alguns, mas agora seu status caiu tão baixo a ponto de até mesmo uma serva humilde não falar com ela de maneira adequada. Essas pessoas malditas, como eles ousam pensar que eles poderiam influenciar o clã para se virar contra mim assim. Nem ver a luz do sol. E aquele João Dari. Eu juro que vou fazê-lo sofrer por isso. Ele vai. Você está falando sério sobre isso? Uma voz cortou a maldição de Elsa. Elsa não esperava ouvir aquela voz aqui de todos os lugares e pulou para longe e se virou. Como por quê? Quem Elsa viu foi a garotinha de apenas um minuto atrás. Por que essa garota estava nesta cela? E como ela poderia vir do outro lado? Não pela porta da cela? Elsa se perguntou. A garota que mal podia ser vista como uma pirralha de 10 anos olhou para Elsa e o ar ao seu redor mudou. A cela não era apertada nem nada, mas na frente daquela garota, Elsa sentiu como se estivesse congelada não pelo frio, mas pelo medo. Medo monstruoso primitivo que apenas um predador de ponta pode emitir. Essa garota estava apenas de pé e Elsa se sentia impotente e encurralada. Um movimento estranho foi sentido atrás da garota que chamou a atenção de Elsa. Era algo que um humano não deveria ter. Ou porque você tem um rabo? Elsa questionou e a garota inclinou a cabeça com um sorriso fraco. Para fofar você, minha querida. A garota deu um passo em direção a Elsa ao dizer isso. Elsa retrocedeu reflexivamente, mas notou outra coisa estranha que um humano não deveria ter notado. Porque você tem garras? Elsa questionou e a garota sorriu mais largamente. Para agarrar você, minha querida. A garota deu mais um passo em direção a Elsa ao dizer isso. Elsa retrocedeu reflexivamente mais uma vez, mas notou uma coisa estranha quando a garota sorriu. Ou porque você tem presas grandes? Elsa questionou e a garota parou seus passos. Para destroçar você, meu querido. A garota se moveu desta vez e em um piscar de olhos acenou com as garras e abriu a boca enquanto pulava em Elsa. Gritos e lamentos soaram, mas ninguém ouviu sequer um guincho. Eu estava esperando no escuro com Alina e Ju. Estávamos do lado de fora observando a situação na torre. Nefertiti fez um trabalho esplêndido entregando o cobertor para aquela vadia da Elsa e voltou com a notícia. Eu a enviei mais uma vez para aquela cela por teletransporte desta vez e ela deveria ter começado a brincar com Elsa primeiro. Nefertiti estava assumindo a forma infantil que mal conseguimos alcançar fora de Quagmire. Sua aparência era adorável de derreter o coração. Ela pode abençoar toda a maldita Nirna apenas existindo no mesmo plano de existência. Ela não gosta muito da forma infantil e prefere as outras formas a ela, mas ainda precisa aprender seu charme mais tarde. O único problema que enfrentamos no processo de transformação foi como esconder algumas partes dela, como seu rabo fofo e suas grandes orelhas de gato no topo de sua cabeça, também suas garras e presas. Ainda assim, ela era tão diabolicamente fofa. A coisa mais adorável foi como ela disse João para mim pela primeira vez. Quase morri de felicidade que conto. Meu coração literalmente pulou algumas batidas. Enfim, de volta à realidade.
Eu estava esperando o momento certo para me teletransportar para a cela. Enquanto fazia isso, observei Aline e Ju que estavam tendo uma conversa de garota para garota longe de mim e estavam rindo um do outro. Eu realmente queria escutar, mas a aura furtiva de Ju pode bloquear sons e sinais de vida até mesmo de mim. Eu estava um pouco preocupado com o relacionamento de Aline e Ju, mas comecei a sentir que está se tornando ainda mais tranquilo do que o relacionamento deles comigo. Sério. Suspiro. Alguns segundos depois, senti o sinal telepático de Nefertiti e entendi que já podemos entrar. Vamos. Chamei as meninas para se aproximarem. Eles se aproximaram de mim sorrindo e não disseram nada. Eu segurei os dois e olhei para a torre com minha aura. Então ativei as runas mágicas e o espaço torcido conosco no centro. A próxima coisa que vimos foi o interior de uma cela fria e desolada que parecia um pouco assustadora. Então esta é a infame Torre da Redenção. Eu disse enquanto olhava ao redor da cela até que meus olhos avistaram uma figura ensanguentada jogada em um canto. Um gato preto estava sentado ao lado dela e parecia estar esperando. Bom trabalho, Nefertiti. Eu disse e ela se aproximou e pulou no meu ombro. Olhando para Elsa, posso dizer que ela passou o melhor momento de sua vida sendo fofinha a meio caminho da morte. Nefertiti rasgou suas roupas e rasgou sua carne a ponto de Elsa só poder ser descrita como uma pessoa de filme de terror. Droga! Este gato estúpido fez uma pontuação naquela pobre garota. Ju avistou Elsa e começou a checá-la. Idiota humã, conheço seu lugar. Enquanto nós três olhávamos friamente para a semi-morta Elsa, Alina parecia angustiada. Eu sei que nós conversamos sobre isso e eu concordei com isso, mas eu nunca pensei que seria tão confuso, disse Alina. Mesmo com os olhos vendados, ela podia ver a área ao seu redor e sentir o fedor do sangue. Ela estava um pouco relutante quando se trata de tortura, mas deixei Ju para guiá-la em todo o processo para que ela ficasse bem e mentalmente pronta. Ela se juntou a muitas lutas e matou muitas pessoas antes, mas não gostava de torturar e matar lentamente. Ainda assim, ela tem uma aptidão incrível para isso. Está tudo bem, irmã. Vamos apenas fritar o cérebro dela e acabar com ela de vez, olho por olho, sabe? No seu caso, 2. Ju chutou Elsa para acordá-la e veio para guiar Alina para a posição. Dei um passo à frente até a maldita garota nua e agarrei seu pescoço para carregá-la. Gritos fracos saíram de sua boca, mas um tapa foi o suficiente. Eu ainda tinha que curá-la o suficiente para ela permanecer forte para o que Alina vai fazer. Depois de um pouco de cura, as feridas em Elsa começaram a fechar e sua consciência foi totalmente recuperada. Seus monstros. Deixem-me. Monstros. Ela começou a chorar enquanto nos chamava de monstros. Eu queria retrucar e dizer que ela é um monstro, mas cheguei a um momento de compreensão e pensei sobre isso. Por Smir, ela está certa. Nós somos monstros. Como eu disse, os outros três também pareciam ter chegado à mesma conclusão. Eu sou um Dragonborn, isso é o suficiente para me qualificar como monstro. Julanar pode ser ela mesma e isso também é considerado um monstro. Nefertiti é o monstro mais fofo, sem dúvida. E Alina pode ser uma novata no campo, mas seus novos olhos a qualificam para a condição de monstro esplendidamente. Ok, o tempo de iluminação acabou. Hora de fazer o trabalho do monstro. Empurrei a alça de joelhos na frente de Alina e segurei sua cabeça reta. Ju veio atrás de Alina e fechou suas cabeças por trás. Irmã, você está pronta? Alina ainda estava em conflito. Ju abraçou Alina com força e intimidade, o que parecia um pouco sexy. Isso está além do que é bom e ruim, irmã. Esta é a sua justiça, minha justiça, a justiça de Jun, a justiça daquele gato e a justiça de Lufur também. Todos nós fomos prejudicados por aquela cadela. Vimos pesadelos desagradáveis antes de João vir atrás de nós. Para não mencionar o que aconteceu com você. Agora, você é o único que pode dar a ela um gostinho disso. Será que a mulher de João se acovardaria aqui? Para as palavras oscilantes de Ju, Alina prendeu a respiração e sua raiva aumentou.
Ju sorriu ao sentir a mudança de ambiente de Alina e começou a desamarrar sua venda. Ela é toda sua. Ju disse isso enquanto beijava a bochecha de Alina e depois recuava com a venda de Alina. Os olhos fechados de Alina se abriram lentamente e encontraram os meus. Como sempre, seus olhos não têm poder sobre mim. Quem ficou tensa foi Elsa. Seu corpo se contorceu e gemidos profundos saíram. Mudanças estranhas começaram a aparecer também. Os vasos sanguíneos em seu pescoço começaram a se alinhar como se um líquido preto estivesse correndo por eles e se tornassem visíveis. Seus olhos começaram a lacrimejar. Sua boca estava fechada com força a ponto de seus dentes esmagarem uns aos outros. Eu não esperava ver isso. Este foi apenas um contato visual. Em Quagmire, Ulf e Ju sentiram uma forte dor e caíram, mas isso é muito mais poderoso do que naquela vez. Elsa estava sendo torturada a um ponto que eu nunca vi antes. Alina ficou um pouco abalada, mas conseguiu se segurar e ficar parada. Ela então falou. Ficar parado. Nas palavras de Alina, a contorcida Elsa congelou enquanto gemia. Cale-se. Para as palavras de Alina, a gemida Elsa não emitiu um som. Fiquei curioso e usei um pouco das minhas artes místicas para ver o que aquela garota vê. Tentei entender como ela se sente com um pouco de magia. Consegui uma imagem de sua visão com meu feitiço Eye of the Mind. Alina foi vista da perspectiva daquela garota. Alina falou mais uma vez. Você está no escuro sozinho. Com essas palavras, o que Elsa viu foi um espaço escuro com apenas ela e dois olhos vermelhos brilhantes. Você sente seu corpo sendo dilacerado, mas está todo intacto. Os sinais nervosos de Elsa começaram a receber ordens estrangeiras e reagiram a elas. Eu não senti o que ela sentia, mas seu corpo provavelmente estava sentindo todas essas ordens que estavam sendo transmitidas pelos olhos vermelhos. Incrível! Você sente formigas rastejando sob sua pele. O sistema nervoso de Elsa reagiu mais uma vez. Você está sendo comido. Você está sendo retalhado. Você está sendo devorado. Você está sendo congelado. Você está sendo queimado. 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 Alina foi com tudo. Eu nunca esperei ver tudo isso. O sistema nervoso de Elsa reagia de forma esplêndida às palavras de Alina. Cortei a linha e voltei para observar o efeito no corpo de Elsa. Maldito! Isso ia além de todo sentido. Mesmo que o poder de Alina seja uma ilusão, seus olhos estavam fazendo a realidade dentro do corpo de Elsa mudar. Assim como Quagmire faz. Isso é muito poderoso do que eu poderia imaginar. Olhei para Alina que parecia exausta e fechei os olhos. Ela manteve Elsa viva enquanto fazia toda aquela tortura. Essa coisa de ela ser uma novata na monstruosidade. Precisamos conversar sobre isso. Kiren Saga capítulo 194 visitantes alguns dias atrás. Deixamos o terreno do clã Moonblade com uma aura de inocência e paz. Ninguém suspeitava que sabíamos nada sobre o que aconteceu com Elsa Moonblade. O assunto se tornou um choque depois que Elsa foi encontrada em sua cela entre a vida e a morte. Todo o clã Moonblade começou a procurar pela serva que foi a última pessoa que viu Elsa, mas nenhuma garota com tal descrição foi encontrada. Claro, ninguém pode saber que Nefertiti pode se transformar em humana agora. Só eu, Alina e Ju sabemos disso. Claro, Elsa foi retirada daquela torre amaldiçoada e todos os tipos de magos examinaram sua condição. As feridas que deveriam vir de fora vieram todas de dentro. Os especialistas em medicina entre os Moonblades ficaram chocados com o que viram. Todos concordaram que nenhum humano pode infligir tal dano. Para eles, isso foi obra de algo misterioso. Claro, suspeitaram de mim desde o primeiro segundo, mas meu álibi era sólido. A maioria dos Moonblades me viu por todo o forte naquele dia aguardando os aposentos de Alina. Ou alguma ilusão que criei para enganá-los. Terminada a inspeção, dois boatos começaram a se espalhar. A primeira foi que Elsa foi reivindicada pela Evil Dedra que deveria ter levado Alina. Este é o que eu comecei a espalhar.
O outro boato era que Elsa foi punida por Kine por agredir seu filho favorito, e esse provavelmente foi espalhado por Sigurd. Em relação à condição de Elsa, posso estimar que ela perdeu a cabeça. Ela foi curada, mas seu corpo estava aleijado e sua mente enlouqueceu. Ela nem reage mais, mas às vezes começa a gritar e sempre tem pesadelos. Sigurd ficou olhando para mim como se eu fosse algum tipo de monstro naquele momento, mas ele quase chorou quando soube que este era o trabalho manual de Alina. Ele ficou tão chocado que passou o dia todo pálido. A saúde deste homem é uma questão de preocupação agora. Eu posso dizer que seu coração está ficando mais fraco desde o dia em que ele me conheceu. De qualquer forma, decidimos deixar o clã Moonblade esta manhã e cavalgamos para Winterhold acompanhados por muitos guardas da Dari Dragon Company e do Moonblade Clan. Aline estava andando comigo pelo caminho. Como estamos oficialmente noivos, podemos interagir mais a partir de agora, o que foi muito bom. Eu me pergunto por que o mestre não veio nos verificar quando desaparecemos. Aline perguntou. Também fiquei curioso. Ainda assim, pensei um pouco e parecia que ela se forçou a ficar. Forçou-se. Nós somos seus únicos aprendizes e você é seu filho. Por que ela iria? Eu pensei por um tempo, mas eu só conseguia pensar em um motivo. Provavelmente tem algo a ver com o grande mestre. Alina parou um pouco. Estou com tanta inveja que você conheceu nosso grão-mestre. Ei! Eu sei. Assim que Alina descobriu que conheci nosso grão-mestre, ela quase desmaiou e começou a chorar e se chutar. Ela é aquele tipo de pessoa que anseia por ver as pessoas mais conhecedoras e discutir nossa arte com elas. Perder a chance de conhecer nosso grão-mestre foi mais trágico para ela do que ter seus olhos abençoados por Vaermina. Ela continuou me importunando para dizer a ela a identidade de nosso grão-mestre, mas tenho certeza de que ela não vai aguentar o choque. Eu mesmo não teria aguentado se a Nurina não tivesse sido sequestrada pelo Alf naquela época. Só não faça uma cara de coração partido. Se você a encontrar no futuro, apenas vire para outra direção e corra. Ela não é um monstro que eu gostaria de cruzar. Impossível. Eu seria amaldiçoado mais uma vez para Oblivion se não o fizesse. Sim, haja com arrogância o quanto quiser, só porque há um Dragonborn que é tolo o suficiente para passar por Oblivion e trazer você de volta. Eu estarei contando com você então. Essa garota. Ela está ficando mais confortável comigo. Um pouco de tempo se passou e Alina voltou a falar. Você também me prometeu que encontraria uma maneira de eu abrir meus olhos novamente. E o olho de Ju também. Sobre isso. Sim, eu tenho algumas ideias sobre como fazer isso. Eu pensei sobre o assunto profundamente. Parece que vou ficar ocupado assim que voltar para casa. Quais são as chances? Para Ju. Quero dizer. Nada mal. Eu adquiri um livro do grande mestre e muito progresso será feito em minhas técnicas a partir de agora. Quanto mais eu penso sobre isso, mais possibilidades vêm à minha cabeça. Até mesmo o crescimento de membros não é muito de um problema. Em teoria, é claro. Eu disse e Alina pareceu estar surpresa. Estar em teoria significa que ainda é possível. Sim, o problema é a quantidade de energia que precisamos. Felizmente, estou trabalhando em um grande projeto que mudará a forma como usamos a magia e abrirá muitas possibilidades. Mal posso esperar para ser sua assistente. Alina parecia animada e grudada em mim. Ao contrário de Ju e Wolf, que não suportam estudar, Alina pode pesquisar por dias sem se cansar. Foi muito bom ter outro esquisito que compartilhava o mesmo hobby que eu. Quando cheguei a este mundo, pesquisar magia era como eu quando ganhei meu primeiro computador quando era jovem. A descoberta era minha única motivação naquela época. As novas gerações, especialmente aqueles malditos pirralhos que nasceram depois do ano 2000, podem não ter o mesmo sentimento que nós, crianças mais velhas, mas eu me apaixonei tanto por computadores. Tudo aconteceu de novo com mágica, mas era raro ver um nerd como eu, mas Aline era aquele nerd. E sobre nós compartilhar notas de pesquisa não é uma decisão simples.
As anotações de cada mago são mais sagradas do que membro da família às vezes até os casais não compartilham essas anotações. Aline e eu estávamos muito dispostos. E isso me lembrou do último esboço em que estava trabalhando. Sobre o seu problema. Mencionei a Alina seu problema de visão. E daí? Tenho algo em mente, mas vou precisar de todas as mãos no convés. Isso inclui urina. Eu realmente não estou tão angustiado, João. Já posso usar minha aura para ver 10 metros em todas as direções. Isso fará com que todos. TSK. Isso que eu tenho em mente não é só para você, mas também para mim. Minha alma precisa disso, sabe? É algo estranho no seu caderno de desenho. Oh, você sabe sobre isso? Sim, Ju me disse que você mostrou um esboço para o Ufur e ele o segurou como se visse o terceiro volume de Tilos Tiagoniamide. PFFFF. O Ufur se sentiria tão embaraçado se ouvisse isso. Tilos Tiagoniamide é um romance famoso neste mundo, mas o terceiro volume é muito raro. Só colecionadores como eu tenho. Eu o salvei há muito tempo, quando estava prestes a ser leiloado em Riften em algum leilão obscuro. Uma das razões pelas quais o nome Catatoskra é tão famoso. E por falar em Ufur, ele cavalgava atrás enquanto conversava com Brenda, minha prima. Ei, grande Uf! Eu chamei por ele e ele cavalgou ao meu lado e Alina. Senhor e senhora Pombinhos. Como posso ser útil? E ele também está de bom humor. Quando chegarmos ao Interhold, você vai cozinhar alguma coisa para mim. Eu disse. Cozinheiro? Você sabe que eu não sou muito de... Espera. Quais são os ingredientes? Ei. Pedra da lua, malaquita e mercúrio. O Ufur parou por um momento com os olhos bem abertos. F para isso. Ele percebeu o que eu queria. Sim, esta é a melhor combinação para encantamentos, certo? Mas... isso é muito difícil. Mesmo para minha habilidade. Isso está além de mim. Vamos. Vou reunir os melhores materiais e pessoal para você. Estou até trazendo algumas raridades do meu cofre. O Ufur entendeu o que eu quis dizer, mas ele se sentiu em conflito e animado ao mesmo tempo. Tudo apareceu em seu rosto. Ele pensou que seria um desperdício de materiais se ele trabalhasse nisso ou algo nesse sentido. Talvez você devesse convidar Eulon de Greymane. Isso está realmente além de mim. O Ufur estava recuando pela primeira vez. Suspirar. Você vai fazer isso gostando ou não? Eu não estou realmente em apuros e podemos usar um material diferente se isso não funcionar. O Ufur assentiu e disse que pensaria sobre isso. Ele parece muito perturbado. O que é isso que você está fazendo? Aline perguntou. Uma liga especial para minhas damas especiais. Eu disse enquanto olhava para ela e Ju. E suponho que seja uma surpresa. Sim. Eu estarei esperando então. Alina se virou e manteve a atitude fria, mas eu podia sentir suas bochechas se curvando em um sorriso. 2 dias depois, chegamos ao Interhold e encontramos muitos visitantes esperados e inesperados esperando por nós. Os Firemanes e em cima deles estavam a mãe e o pai, também o mestre alquimista Nurelion e seu aprendiz Quintus Navale, um mensageiro Stormcloak e um enviado imperial, e também havia algumas mensagens de Svidi e John Batleyborn entregues por um rosto inesperado, Lisette. Suspirar. Acho que devo perguntar a Lorde de Whitefield sobre fazer alguns clones para mim. Isso é tão ocupado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.